Hello everybody, eu sou o Leonardo de Mello e nessa aula você vai ver a diferença entre could, would e should e como você usa as palavras em inglês. Elas também são conhecidas como verbos modais, mas não faz tanta diferença assim saber como elas são chamadas. O importante é você saber como você usa elas. Aqui a gente tem frases de exemplo para você ver como elas são usadas dentro de frases e também uma coisa super importante. Tem a tradução de todas elas. Só que não é para você se basear 100% na tradução. A tradução para o português é só para você ter uma noção do que significa a frase em inglês. Então, não se baseia 100% na tradução, porque quem fala português tem uma cultura, quem fala inglês tem outra cultura. Então, o jeito deles de falar é diferente do nosso jeito de falar. Dando esse aviso, vamos começar. Aqui a gente tem frase de exemplo com could, depois vai ter would e should para você ver a diferença e como você usa elas. A primeira frase de exemplo é you could try. Você poderia tentar. O could poderia ser traduzido como podia ou poderia. Você escolhe o jeito que você quer traduzir dentro dessa frase, claro. You could, você poderia. You could try. Você poderia tentar. Então, o could significa poderia aqui nesse contexto. É importante também você sempre prestar atenção no contexto para você saber o que a frase significa, o que a palavra significa. Porque muitas palavras em inglês têm mais de um significado. O melhor jeito de você aprender o significado daquela palavra é quando ela está dentro de uma frase, de um texto, de um diálogo, para você entender ela pelo contexto. A primeira, you could try, você poderia tentar. A segunda é I guess we could. Eu acho que nós poderíamos. I guess. Eu acho, guess, é achar ou adivinhar, depende do contexto. Nesse contexto, está com o sentido de achar. Então, I guess, eu acho. I guess we could. Eu acho que nós poderíamos. Nós, could, poderíamos. I guess we could. Eu acho que nós poderíamos. E aqui o I, caso você não saiba, ele é um I, só que maiúsculo. É o nosso eu. Então é um I maiúsculo. Se você colocar o I minúsculo, tá errado. É o I maiúsculo para falar eu em inglês. Então, deixa eu colocar aqui amarelo também. Pronto. A de baixo. Pronto. Então, I guess we could. Eu acho que nós poderíamos. A próxima é that could happen. Isso pode acontecer. That, isso, that could. Isso pode ou isso poderia, isso podia. Happen, acontecer. That could happen. Isso pode acontecer ou isso poderia acontecer. Tem várias maneiras de você traduzir para o português. Então, você poderia falar isso poderia acontecer, ou isso pode acontecer, ou isso podia acontecer. Você escolhe. That could, isso poderia. That could happen, isso poderia acontecer. Então, o happen aqui é acontecer e o could é poderia. That could happen, isso poderia acontecer, ou isso pode acontecer, isso podia acontecer. A próxima é you could help me, você poderia me ajudar. You could, você poderia ou você pode, você podia. Help, ajudar. Help me, me ajudar. Então, aqui se a gente fosse traduzir do jeito que eles falam em inglês, seria ajudar-me. Ajudar-me, é assim que eles falam. Eles não falam me help. Eles não falam assim em inglês. Eles falam help me. Então, you could help me. Você poderia ajudar-me ou me ajudar. Lembrando que a tradução para o português está sendo usada só como um auxiliar para você conseguir entender o que a frase significa em inglês. Então, não se baseia 100% na frase, na tradução para o português, porque a gente fala de um jeito diferente do que eles falam em inglês. Então, you could help me, você pode me ajudar, você poderia me ajudar, você podia me ajudar. I did what I could. Eu fiz o que eu pude. I did, eu fiz o did. É o passado de do. Então, I do, eu faço. I did, eu fiz. I did, eu fiz. I did, eu fiz what? Eu fiz o que? I could. I could. Eu pude, o que eu podia. I did what I could. Eu fiz o que eu podia, eu fiz o que eu conseguia. Aqui se pode traduzir também como conseguia. O que eu pude, o que eu conseguia. Ou o que eu consegui. Deixa eu deixar amarelo aqui também.
I did what I could. Eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu podia, o que eu conseguia, o que eu consegui. E aqui, negativando. He couldn't do it. Ele não poderia fazer isso. He couldn't. Couldn't é a contração, é a abreviação de could not. Could not é não poderia. Você pode falar could not ou fazer a contração, a abreviação para couldn't. 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 Assim. Então, he couldn't ou he could not do. Ele não poderia fazer it. Isso. He couldn't do it. Ele não poderia fazer isso. Ele não conseguiria fazer isso. Ele não podia fazer isso. Deixa eu colocar aqui também amarelo. E vou colocar aqui no final da frase que o couldn't é a contração de could not. Então você pode falar couldn't ou could not, que é a mesma coisa, você escolhe o jeito que você quer falar. Geralmente, falando, quando as pessoas estão falando ou quando você for falar, você vai fazer a contração porque é mais simples de falar. Fazendo contração é mais rápido. Então, he couldn't do it. Ele não poderia fazer isso. Mais uma aqui. I couldn't do that. Eu não poderia fazer isso. I couldn't ou I could not é a mesma coisa. Só está fazendo a contração. I could not do that. Eu não poderia fazer isso. Ou I couldn't do that. Eu não poderia fazer isso. Eu não podia fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Você escolhe se você quer fazer a contração ou não. Só que no inglês falado, fazendo a contração é muito mais comum. Então você tem que saber as contrações em inglês para você saber o que as pessoas estão falando, para você conseguir entender. I couldn't ou I could not. Eu não poderia do. Eu não poderia fazer that. Eu não poderia fazer isso. E agora sendo usado para fazer pergunta. What could happen? O que poderia acontecer? Ou o que pode acontecer? What, o que? What could? O que poderia, o que pode happen, acontecer. Uma frase bem simples, só que fazendo pergunta. Deixa eu colocar amarelo também para conseguir diferenciar aqui e destacar. What could happen? O que poderia acontecer. E aqui a gente tem mais uma fazendo pergunta. Could I talk to you? Eu posso falar com você? Eu poderia falar com você? Eu poderia conversar com você? Could I? Eu posso, eu poderia. Aqui é could I ao invés de I could, porque está fazendo uma pergunta, então você inverte. I could talk to you. Aqui está afirmando. Eu posso falar com você, eu poderia falar com você. Aí se eu falar could I, invertendo, talk to you, é fazendo pergunta. Eu posso falar com você, eu poderia falar com você, então é perguntando. Could, posso ou poderia, could I, eu posso ou poderia, talk to, conversar com ou falar com, talk to you, conversar com você, falar com você. E é esse o sentido de could. É poderia, posso ou podia, depende do contexto da frase. Sempre depende do contexto da frase para você conseguir interpretar o significado dessa palavra. Could I talk to you? Eu posso falar com você, eu poderia falar com você. E agora a gente vai estudar o would. O would é super usado e você vai ver o tempo todo essa palavra em inglês. A primeira aqui é that would help. Isso ajudaria. O would, ele tem o sentido de iria ou uria no final aqui da palavra. Então, ajudar. Ajudar, aí tem would, aí fica ajudaria. Ajudar. Espera aí que eu escrevi errado. Ajudaria. Ah, tá certo. Então aqui, ajudar, ajudaria. That would help, isso ajudaria. Ou isso iria ajudar. That, isso, that would, isso iria, help, ajudar. Help significa ajudar. Então você pode falar that would help, isso ajudaria ou isso iria ajudar. Então você vai ver tanto ajudaria quanto iria ajudar. É a mesma coisa, você escolhe o jeito que você quer traduzir. Você pode falar isso iria ajudar ou isso ajudaria. Mais uma frase aqui. I would like that. Eu gostaria disso. I would, eu iria.
I would like, eu iria gostar ou eu gostaria. Então, iria gostar ou gostaria. Você escolhe e também você vai ver o would sendo usado de forma contraída, que é I'd. Aqui é só o tracinho e o D na frente da palavra. Então, I'd like that. Eu iria gostar disso, ou eu gostaria disso. Essa palavra é super usada de forma contraída, de forma abreviada, e você vai ver bastante. Você vai ver tanto I'd quanto I would. I would ou I'd, eu iria. I would like, eu iria gostar ou eu gostaria. I would like that, eu iria gostar disso, eu gostaria disso. Então você vai ver o would tanto de forma contraída, forma abreviada, quanto de forma normal. Então, I'd ou I would, você vai ver os dois. That would be fun. Isso seria divertido. That, isso, that would. Isso iria, that would be. Isso iria ser ou isso seria. Você escolhe. Fun, fun significa divertido. That would be fun. Isso seria divertido. E eu vou deixar o PDF dessa aula aqui disponível no meu canal do Telegram para você poder baixar e estudar se você quiser. Então, depois que acabar a aula, você vai na descrição do vídeo e entra no meu canal do Telegram, no meu grupo do Telegram, para você baixar o PDF dessa aula. That would be fun. Isso seria divertido. Isso iria ser divertido. E aqui, fazendo contração e negativando. I wouldn't care. Eu não me importaria. I wouldn't ou I would. I would not care. Então, I would not care, eu não me importaria, eu não iria me importar. Ou I wouldn't care, eu não me importaria, eu não iria me importar. Mesma coisa. Então, você pode falar wouldn't ou would not. Tanto faz, o sentido é o mesmo. I wouldn't ou I would not, eu não iria care, me importar. Care significa se importar. Nesse caso, I wouldn't care, eu não iria me importar, eu não me importaria. Deixa eu colocar laranja aqui também, para destacar e ficar fácil de entender o que significa. Vou colocar aqui também no care, porque está pegando parte da palavra. Vai ficar mais simples de entender. Mais um exemplo aqui, e negativando. I wouldn't do it. Eu não faria isso. I wouldn't ou I would. I would not do it. Tanto faz, você escolhe se você quer fazer a contração, a abreviação ou não. I would not ou I wouldn't. Mesma coisa. Eu não iria. I wouldn't do. Eu não iria fazer ou eu não faria it. Isso. I wouldn't do it. Eu não faria isso. Ou I would not do it. Eu não faria isso. Eu não iria fazer isso. Você pode falar. Deixa eu colocar esse aqui. Vou deixar esse aqui sem ser contraído para ficar fácil de entender quando você vê esse aqui fazendo a abreviação e esse aqui sem contrair. I would not do. Eu não iria fazer ou eu não faria. Deixa eu colocar laranja também, para ficar fácil de identificar na hora que você for estudar. I would not do. Eu não faria, eu não iria fazer. It, isso. Eu não faria isso, eu não iria fazer isso. You wouldn't work. Isso não funcionaria ou isso não iria funcionar. It, isso, it wouldn't. Então, wouldn't, contração de would not. Tanto faz, você pode fazer a contração ou não, você decide. You would not, isso não iria, work, funcionar. Work tem vários sentidos, pode ser funcionar ou trabalhar. Nesse contexto está com o sentido de funcionar, então, you would not work, isso não iria funcionar, isso não funcionaria. Vou fazer a contração aqui para you wouldn't work, isso não funcionaria. Iria funcionar. Pronto. Assim fica mais simples de entender o que would significa. Não iria funcionar. You wouldn't work, isso não iria funcionar, isso não funcionaria. Mais um exemplo, só que agora fazendo pergunta. What would you say? O que você falaria, o que você diria? What, o que? What would? O que iria? Would you? O que iria você? Say, o que iria você dizer? O que você diria? O que você falaria? Então, would está atrás do you porque é uma pergunta. Então, que nem aqui com o could, inverte quando é pergunta, ao invés de ser you would, vira would you
para fazer uma pergunta. É só inverter. What? O que? What would? O que iria? What would you? O que você iria? Say. O que você iria dizer? O que você iria falar? Say pode ser tanto dizer quanto falar, que é a mesma coisa. Então, would you say? Você falaria. Deixa eu colocar aqui laranja também, para ficar fácil de identificar. What would you say? O que você falaria? O que você diria? O que você iria falar? O que você iria dizer? Mais um exemplo aqui, fazendo pergunta. Who would do that? Quem faria isso? Who, quem, who would? Quem iria? Who would do? Quem iria fazer? Quem faria that? Isso. Who would do that? Quem faria isso? Quem iria fazer isso? Você traduz do jeito que você achar melhor. O importante é não perder o sentido. E o sentido é de iria fazer alguma coisa aqui. How would you know? Como você saberia? How, como how would, como iria, how would you, como iria você ou como você iria know, como você iria saber, como você saberia. Aqui, como é pergunta, também está invertendo ao invés de ser. You would, inverte, vira would you. Would you. Então, fazendo pergunta, inverte. E aqui está afirmando, então não precisa inverter. How would you know? Como você saberia, como você iria saber. Vou deixar aqui laranja também para deixar destacado e fácil na hora de você estudar, na hora de você baixar o PDF para você estudar. E aqui mais um exemplo fazendo pergunta. Would I lie to you? Eu mentiria para você? Eu iria mentir para você? Would I? Eu iria? Então, novamente, está invertido porque é uma pergunta. I would está afirmando. Would I está perguntando. Só inverte. Would I? Eu iria. Would I lie? Eu iria mentir. Eu mentiria. Lie significa mentir. Would I lie? Eu mentiria. Eu iria mentir. To you. Para você. Would I lie to you? Eu mentiria para você. Eu iria mentir para você. Então, would significa iria ou uria no final das palavras. Ela é super usada e também é super usada fazendo a contração também. Você vai ver I'd, you'd, that, they'd e por aí vai. Super usado fazendo contração. Você vai ver todos esses jeitos e vários outros jeitos também. Would I lie to you? Eu mentiria para você. Eu iria mentir para você. E agora o should. Should significa deveria ou deve, depende do contexto. A nossa primeira frase de exemplo, we should talk. Nós deveríamos conversar. E aqui o should, sentido de deveríamos, porque está falando de nós. We should talk. Nós deveríamos conversar. Talk significa conversar. Ou falar, depende do contexto. We should talk. Nós deveríamos conversar. Nós deveríamos falar. You should rest. Você deveria descansar. You, você. You should. Você deveria rest, descansar. Rest significa descansar. You should, aqui, está de deveria ou deve. Tanto faz, você que decide o jeito que você quer traduzir, contanto que não fuja do contexto. Então, você deve descansar ou você deveria descansar. É a mesma coisa. Mais um exemplo. You should be proud. Você deveria estar orgulhoso ou orgulhosa. You, você, you should. Você deveria ou você deve be, estar proud, orgulhoso ou orgulhosa. Depende se é homem ou mulher. You should, deixa eu colocar aqui verde também, para destacar. You should be proud. Você deveria estar orgulhoso ou você deve estar orgulhoso ou orgulhosa. E aqui sendo usado para negativar. He shouldn't go. Ele não deveria ir. He shouldn't. Shouldn't é a contração de should not. Você pode falar should not ou shouldn't. Você vai ver os dois jeitos. He shouldn't, ele não deveria. Go, ele não deveria ir. Então, should not ou shouldn't, mesma coisa. Você decide se você quer fazer a abreviação, a contração ou não. E os dois jeitos são usados. Só que o jeito abreviado, quando você está falando, é bem mais usado do que o jeito
normal, sem abreviar. Ao invés de você falar he should not go, quando você está falando, você fala rápido. Então, por você falar rápido, você faz contrações, abreviações. He shouldn't go. Ele não deveria ir. Ele não deve ir. Mais um exemplo aqui, fazendo a contração e negativando. You shouldn't yell here. Você não deveria gritar aqui. Você. You shouldn't. Você não deveria. Ou you should. You should not. Você escolhe se você quer fazer a contração ou não. You should not. Você não deveria. Ou você deveria não. Só que a gente não fala você deveria não. Eles falam you should not ao invés de you not should. Assim, tá errado. É you should not. Então, eles invertem. You should not. Você não deveria. Yell é gritar. Here, aqui. You should not yell here. Ou you shouldn't yell here. Tanto faz, você escolhe o jeito que você quer falar. Vou colocar aqui verde também. Pronto. You should not yell here. Você não deveria gritar aqui. Ou você não deve gritar aqui. Mais um exemplo. Negativando. He shouldn't smoke. Ele não deveria fumar. He shouldn't. Ele não deveria ou he should not, sem ser fazendo a abreviação. Ele não deveria smoke. Ele não deveria fumar. Smoke é o verbo to smoke, significa fumar. E se for só smoke, fora de contexto, em outros contextos, pode ser fumaça também. Só que nesse contexto, está com o sentido de fumar. He shouldn't smoke. Ele não deveria fumar. Vou colocar verde aqui também para destacar, ficar fácil de identificar na hora que você for estudar no PDF. He shouldn't, ele não deveria, ou he should not, ele não deveria, smoke, ele não deveria fumar. Should I continue? Eu devo continuar. Então aqui que nem os outros, como é pergunta, inverte ao invés de ser fazendo pergunta I should continue, é should I continue, para fazer a pergunta. Então, se falar I should continue, você está afirmando. Então, é should I, fazendo a pergunta, invertendo, eu devo ou eu deveria continuar. Should, devo, should I, devo eu ou eu devo, continue, eu devo continuar ou eu deveria continuar. Você traduz do jeito que você achar melhor. Vou destacar aqui também. A próxima é should I wait? Eu devo esperar ou eu deveria esperar? Should, devo ou deveria? Should I, eu devo ou eu deveria? Wait, wait significa esperar. Should I wait? Eu deveria esperar. Vou colocar tudo verde também. Pronto. E a última frase de exemplo. Should we worry? Devemos nos preocupar? Ou nós devemos nos preocupar? Should we? Devemos nós? Worry. Worry significa se preocupar. Aqui, como está falando de nós no plural, então é nos preocupar. Então seria nós devemos nos preocupar, porque o worry significa se preocupar. E também lembrando, se falar we should, está afirmando, should we, está perguntando, porque inverte para fazer a pergunta. Ficar verde aqui também, para destacar e ficar fácil na hora de você identificar aqui qualquer palavra. Should we, nós devemos ou nós deveríamos, worry, nos preocupar. Então, o should significa deveria, should significa deveria, would é o iria ou ria no final das palavras, e o could significa poderia. São palavras super usadas no inglês, só que super simples também. E sempre que você for aprender palavras novas em inglês, elas têm que sempre estar dentro de uma frase, dentro de um diálogo, de um texto, dentro de um contexto, para ficar fácil de você conseguir estudar ela, conseguir aprender ela. Porque várias palavras em inglês têm um monte de significados. E o jeito mais simples, mais fácil e mais rápido para você conseguir internalizar, para você conseguir aprender e usar essas palavras novas, é você aprender elas dentro de uma frase, dentro de um contexto, dentro de algo que faça sentido.
porque dependendo do contexto, ela pode mudar o significado. Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curte e se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está querendo aprender inglês. E se você quiser aprender phrasal verbs, expressões e coisas do tipo em inglês, me segue no Instagram e também não esquece de baixar o PDF no meu canal do Telegram. Então é isso, até o próximo vídeo.